Então, a aula de hoje vai ser sobre geometria plana. Geometria plana. Mais especificamente, semelhança, tá? Semelhança. Tá mesmo? Não, ela tá treinada, Raíssa. Certo? Vamos lá. Com o grande, né, o exorbitante estudo, né, há milhares e milhares de anos da geometria, a gente começaram a perceber que existem polígonos, figuras que possuem características semelhantes e, por terem essas características semelhantes, elas têm comprimentos, enfim. A partir de certos parâmetros semelhantes, eles possuem características proporcionais, enfim. Como é que a gente obedece, como é que a gente constrói essa proporção, como é que a gente vai transformar isso aqui de uma forma mais construtiva, certo? O primeiro passo que eu quero falar é, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que os polígonos são semelhantes, dois polígonos são semelhantes, quando eles apresentam iguais os lados, perdão, eles apresentam ângulos iguais e lados correspondentemente proporcionais, certo? O que é que isso quer dizer? Eu vou pegar aqui um polígono qualquer, tá? Vou pegar aqui um polígono qualquer, diminuir aqui um pouco ele. Ele não precisa ser regular, de forma nenhuma. Vou pegar um polígono assim, certo? Vou pegar um polígonozinho menor, não tão simétrico, certo? Vejam esses dois polígonos. Eu vou chamar isso aqui de A, B, C, D. E aqui eu vou colocar como se fosse isso assim, e uma reticências para dizer que ele tem infinitos lados, tá? E a mesma coisa com esse aqui. Assim, vou colocar uma reticências para dizer que ele tem quantos lados nós queremos que ele tenha, certo? A, B, C, D e E. Beleza? Aqui eu tenho os lados A', L'I, L'. Certo? Show! Esses meus dois polígonos, eles são semelhantes se, né, os critérios de semelhança são, vou botar de A, B, C, D, que é esse meu polígono, ele é semelhante linha, B', C', L'I, se, primeiro ponto, o meu ângulo A, ele tem que ser igual ao meu ângulo A'. O meu ângulo B, ele tem que ser igual ao meu ângulo B'. O meu ângulo C, ele tem que ser igual ao meu ângulo C'. E assim por diante. Certo? Esse é o meu primeiro critério de semelhança. Os meus ângulos, correspondentemente, precisam ser iguais. Certo? Eles precisam ser iguais. Vou botar aqui o selinho, né? Selinho. Qual é a outra o grande requisito? Esse meu critério aqui, ele é, assim, em alguns momentos ele vai ser o suficiente, depende do polígono que a gente esteja trabalhando, tá? Por exemplo, no triângulo, se eu tiver dois ângulos iguais, a gente já consegue determinar uma semelhança entre eles, tá? Porque o outro já fica determinado. Mas em polígonos com mais lados, né, com mais de 3 lados, esses ângulos, ter só os ângulos iguais, não é suficiente para determinar a semelhança, certo? Esse aqui é o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito é que os meus respectivos lados, ou seja, o meu lado AB, ele tem que estar numa proporção com o lado A', B'. O meu lado BC, ele tem que ter uma proporção com o meu lado B', C'. Guilherme, o que é que isso significa? Significa isso aqui, ó.
o meu AB sobre a linha B', a razão entre os meus segmentos correspondentes, e reparem, tá? Eu tenho que fazer a correspondência correta. Eu não posso relacionar, eu não posso ter uma razão com AB e ter essa razão com ED. Entende? Sim, eu até posso, mas a princípio nós vamos nos prender a isso, tá? Vou dizer que não pode aqui, mas não necessariamente é uma proibição. A gente pode fazer isso, mas vamos com calma, certo? A gente tem que relacionar primeiro um lado de um polígono com um lado de outro polígono, certo? É sempre essa correlação aqui, sempre essa correlação. Essa minha razão, ela é igual ao quê? A minha outra razão de lados, que são também correspondentes. Ou seja, tá em preto, BC sobre B'. E assim por diante, tá? Eu posso pegar ali quaisquer lados, contanto que eu relacione esse lado com esse lado. Ou seja, um lado de um polígono grande, esse lado que a gente está falando aqui que é o polígono grande, com um lado do polígono pequeno. Sempre assim, eu não posso ter essa relação aqui entre esses dois, tá? Assim, tão direta. Como eu disse, não é uma questão de não poder, tá? A gente vai fazer isso para poder padronizar a nossa abordagem. Alguma dúvida até então? Tá um pouco abstrato ainda, né? Tá um pouco abstrato. A gente está falando aqui de polígonos geral, tá? O próximo passo vai ser falar sobre os triângulos, certo? Beleza? Essas minhas semelhanças, essa minha razão, ela é constante. E eu posso chamar ela de K. Meu K é a constante de proporcionalidade. Certo? K é minha constante de proporcionalidade. É ela que define o comportamento, né, como que varia, ou como que variou o meu polígono grande para o meu polígono pequeno. Ele vê qual é a diferença entre eles. Eles são diferentes por uma razão K. Certo? É isso que eu estou falando. Eles são semelhantes, mas eles são semelhantes por uma razão K. É melhor falar semelhança do que diferença, né? Já que a gente está falando de semelhança. Certo? E essa semelhança, essa razão de semelhança, ela vale para quaisquer comparativos que a gente tenha. Essa razão de semelhança, ela funciona para se a gente pegar o perímetro, ele funciona se a gente pegar as diagonais, ele funciona se a gente pegar tudo. Quaisquer linhas que a gente pegue, elas obedecem essa constante de proporcionalidade. Beleza? Vamos continuar aqui, vai ficar mais claro aqui com o tempo, tá? No caso dos triângulos, semelhança, ângulos. No caso dos triângulos, é o mesmo, só que como a aplicação dos triângulos ela é bem mais simples. Opa, peraí, ficou por trás. É isso. Vou pegar agora um triângulo menor. Uma coisa, tá, gente? Assim, não é regra também, mas quando a questão ela der um triângulo qualquer, quando vocês quiserem testar alguma coisa, algum teorema que vocês viram, alguma coisa do tipo, sempre usem triângulos escalenos, tá? Porque senão a imagem fica um pouco tendenciosa. Se vocês desenhar sempre um triângulo equilátero, você pode acabar ficando inclinado a ver ângulos que são iguais, ou achar que algumas retas são bissetrizes, enfim, ou tentar achar coisas que não são parecidas, certo? Então, sempre, quando vocês forem desenhar triângulos, sempre desenhem os triângulos dessa forma aqui, como se fossem escalenos, tá? Assim, é bem padronizado isso. Os livros usam isso, os professores usam isso, a literatura sempre faz isso, certo? Então, sempre. Isso para quando vocês quiserem checar algum teorema. Você não lembrou de um teorema, alguma relação, usem, né? Sempre desenhem triângulos
escalenos, tá? Porque se funciona para o escaleno, funciona para os outros. Sempre funciona para os outros. Tá? Então eu vou traçar aqui essa medida, eu vou traçar aqui as alturas, tá? Só pra gente... Então, as alturas. Gente, uma pergunta, tá? Uma pergunta aqui. O que é que define uma reta ela ser a altura de um triângulo? Hein? Vocês sabem? Vocês conseguem me dizer isso? Qual é a característica de uma reta? O que é que caracteriza uma reta ela ser a altura em um triângulo? Qualquer triângulo isso vale, tá? A pergunta é qualquer triângulo. Vocês conseguem me dizer? E aí, alguém quer tentar? Alguém quer chutar aí? O que é que define, o que é que caracteriza uma reta, certo? Por exemplo, se eu pegar um triângulo assim, ó, e traçar essa reta aqui, o que é que me garante? O que é que me garante? O que é que faz ela ser uma altura do triângulo? Entendeu? Tem que fazer um ângulo de 90 graus? Tem que fazer um ângulo de 90 graus com quem? Tem, a resposta ela se estende um pouco mais, mas é por aí mesmo. É por aí mesmo. Com a base, é. Assim, essa é uma boa resposta, certo? Entre um dos ângulos e o lado oposto. Isso. Pronto. Essa é uma resposta boa, da linha. Com a base. A base também é uma resposta boa. Mas ele tem que fazer 90 graus com o lado relativo, tá? Com o seu lado relativo. Por exemplo, aqui, eu vou chamar essa altura aqui de Hzão. Vou chamar isso aqui de Hzão, né? Tá aqui em cima. Vou chamar isso aqui de Hzão. Essa minha altura Hzão, ela é relativa a quem? A minha base BC. Ela é relativa a BC. Essa minha altura Hzinho, ela é relativa a B' C'. O triângulo, ele tem três alturas, né? O triângulo ele tem três alturas. Se eu pegar e tracejar isso aqui, ó, e encontrar aqui batendo 90 graus, essa minha, essa minha tracejada que sai de B', ela também é altura. Mas ela é altura relativa a quem? Relativa a linha, C'. Então, o requisito para que a altura seja altura, para que uma reta que sai de um ponto ela seja altura, ela tem que fazer 90 graus, ela tem que tocar fazendo 90 graus com o seu lado relativo. Então, se sai de A, sai de um ponto A e vai até um segmento BC, essa reta ela só pode ser altura relativa a BC. Certo? Ela só pode ser altura relativa a BC. E a gente sempre, assim, o mais natural é a gente traçar a reta a partir de um ponto, né? Ninguém vai pegar um segmento aqui no meio e vai traçar para cá. É mais comum a gente partir de um ponto. Certo? Então, a partir do ponto a altura, né, as alturas, não só dos pontos A, mas tem a ver com mediana, o quê? A altura ou a gente sempre traçar com um ponto? A gente traçar uma reta através de um ponto? O ponto? Não, a gente sempre traça do ponto por uma questão de, assim, praticidade, né? Por exemplo, se eu traçar aqui, se eu começar aqui e fizer a mediana daqui, o mais normal é a traçada aqui, ó, do ponto. Certo? Acho que é mais uma questão de notação. Você pode começar traçando daqui, certo? Pode começar fazendo o traço do segmento. Você pode fazer isso. Assim, é mais por uma questão de padronização, entendeu? Padronização. Porque como eu estou falando que a altura é relativa a BC, é mais natural para mim pensar que ela vai de A para BC, entendeu?
Mas você pode pensar que ela é relativa a BC porque ela parte de BC. Pode pensar dessa forma também, como eu disse. É bem amplo, tá? Bem amplo isso daí. Certinho? Deixa eu apagar essa minha altura que eu criei aqui, que a gente não vai usar ela. Caso. Beleza, vamos lá continuar. Se o meu ângulo A for igual ao meu ângulo A', se o meu ângulo B for igual ao meu ângulo B', e se meu ângulo C for igual ao meu ângulo C', então o meu triângulo AC, ele é semelhante ao triângulo. Esse é o símbolo aqui de semelhança, tá, gente? Você pode usar esse símbolo aqui como sendo semelhança. Ele é semelhante ao meu triângulo ali, ali, certo? Esse símbolo aqui é o de semelhança, esse símbolo aqui, ó, é o de congruência, tá? Esses três pauzinhos. Esse símbolo aqui é o de congruência, certo? Esse aqui é o de semelhança. Pode usar ele, quando vocês forem falar. Então, o meu triângulo ABC, ele é semelhante ao A', B', C'. Como eu sei que eles são semelhantes, como, como é estabelecido que eles são semelhantes, então eu tenho que estabelecer, eu tenho que construir, né? Eu tenho que achar a minha razão de semelhança. Qual é a minha razão de semelhança? Como é que a gente encontra ela? Ora, eu tenho que pegar esse lado, meu lado AB, e relacionar ele com o meu lado A', B'. Eu tenho que pegar o meu lado AC e tenho que relacionar ao meu lado A', C'. É sempre uma correlação com os lados homólogos, tá? Você pode chamar isso de homólogos. Ou seja, é entre AB, A', B'. Sempre assim, tá? É sempre o lado respectivo. A razão é sempre construída assim, certo? Tem, assim, é quase como se fosse, assim, tem uma forte influência de Tales, certo? Tem uma forte influência de Tales. Uma forte influência de Tales. Isso daí, certo? Mas para ser Tales, lembra que para ser Tales, a correspondência ela só existe se eu tiver um feixe de paralelas? Aqui eu não tenho um feixe de paralelas, mas eu tenho uma quase certeza de que para achar essa razão, para demonstrar isso, você tem que usar Tales. Certo? Uma breve, assim, uma breve ideia de como fazer isso, mas, enfim, só especulações, certo? Mas sim, a ideia de Tales de relacionar os lados é essa mesmo, tá? Você pode fazer alguma relação diferente, mas para quê, né? Se isso aqui é o melhor que a gente tem. Né? Fazer essas correlações faz as ideias ficarem mais organizadas. A anotação fica mais limpa também. Então, como é que fica? Logo, A, B sobre a linha B' é igual a... Agora, a minha outra razão, vou pegar BC. BC sobre B', C' é igual a AC sobre a linha C'. E isso é igual a... Detalhe, né? Eu posso até falar aqui, o perímetro, né? A gente chama de 2P, certo? Vocês sabem, vocês estão ligados que o perímetro a gente chama de 2P? Perímetro. A anotação é 2P. Vocês estão ligados nisso? Certo? Assim, é chamado de 2P. Agora sim. Assim, ó, o perímetro, a gente sempre denota perímetro. Área, quando vocês querem falar área, essa aqui é importante também, tá? Para anotação. Quando vocês querem falar área, vocês podem fazer assim, ó. Vocês podem colocar entre colchetes. Certo? Vocês podem usar essa anotação aqui como colchetes. Vocês querem mostrar a área? Se você quer a área do triângulo ABC, aí você coloca ABC. Isso aqui já subentende-se que é a área dele. Beleza? Subentende-se. Quando você quer falar de perímetro, você chama de perímetro. É 2P. E aí, mas por que é 2P? Porque se for só um P, é semiperímetro.
é semiperímetro. Certo? Que é A mais B mais C sobre 2, no caso do triângulo. Beleza? Então, isso aqui são essas notações importantes. Eu lembro que eu falei isso na primeira aula, de que a geometria ela tinha muitas dessas coisas de ter notações e nomenclaturas, enfim, que elas variavam bastante. Então, para vocês não serem surpreendidos, em algum dia o cara colocar 2P ali, vocês não sabem o que é, 2P significa o perímetro. Tá? Representa o perímetro. E sabe qual é a parte boa disso? É que se eu disser que de Azinho, Bzinho, Czinho, e chamar isso aqui de C', Bzinho linha e Azinho linha, certo? As medidas desses lados, as medidas dos lados, eu ainda posso dizer que A mais B mais C, ou seja, o perímetro do meu triângulo grande, ele está correlacionado com o perímetro, ele tem uma razão de semelhança, certo? Ele obedece à mesma razão de semelhança que a gente chama de K. Mesma coisa para as alturas. Mesma coisa para as alturas. Vou até escrever aqui, né? Hzão sobre Hzinho. Tudo isso é K. Tudo isso é igual a K. O que é muito bom, né? Você parar para pensar, se ele fala um triângulo é semelhante ao outro, a gente já sabe que as alturas são semelhantes, que os perímetros são semelhantes, que as retas notáveis, tudo é semelhante, baricentros, enfim, todas essas coisas são semelhantes. E que os respectivos lados são semelhantes. Certo? Todos eles obedecem à razão de proporcionalidade. Alguma dúvida, gente, daqui? Alguma dúvida? Todo mundo aí tranquilo? Todo mundo vivo? Beleza, tranquilo. Vamos lá, eu vou passar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou passar um exemplo aqui. Deixa eu só fazer isso. Aqui vale 6, 9, 12. Isso. Esse ângulo é alfa. Esse ângulo é beta. Esse ângulo aqui é alfa. Esse... Vamos lá. É semelhança de triângulos, vocês veem. Semelhança de triângulos. Tá? A gente está começando agora. A gente acabou de começar, tem uns 20 minutinhos. Certo? Chega mais. Gente, e aí? Esses dois triângulos aí. Pergunta, tá? Esses dois triângulos, eles são semelhantes ou não? São semelhantes ou não? O que vocês acham? Sim, são, sim. Por quê? Por que eles são semelhantes? Os ângulos. Ótimo. E esse ângulo aqui que tá faltando? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Esse ângulo aqui. Ele é igual a esse ângulo aqui, θ'? Esses ângulos aqui eles são iguais? Vocês conseguem garantir isso? Tem que ser, exato. Devem ser, né? Se a som... Exatamente. Exatamente. Se alfa mais beta mais θ tem que ser igual a 180 e alfa mais beta mais θ' tem que ser igual a 180, ou seja, θ é igual a θ'. Exato. Para ser semelhante tem que ser. E nem que não sejam semelhantes. Assim, a frase ficou um pouco estranha, mas em qualquer triângulo, se você sabe a medida dos dois lados ou dois ângulos, a outra medida ela já está determinada. Certo? Já está determinada. Não tem como. Não tem como. Ou se você parar para prestar atenção nos exemplos mais absurdos, por exemplo, se eu tiver um triângulo assim, esses dois lados, né? Esses dois lados aqui, eles já determinam o lado do terceiro e ele só pode ser
é exatamente essa medida determinada. Porque senão implicaria dizer que ele faz uma curva. Ou que ele é assim. Entende? Então, para cada duas informações que você tem de um triângulo, você com certeza tem a terceira. Só precisa. Como isso cairia em uma questão do Enem, consigo. Tem até. Imagina aqui, cara, assim, como semelhança cai em uma questão do Enem. Essa quer dizer? Essa é a pergunta? Como é que semelhança cai? Como seria elevada a questão? Eu tenho exemplos de questões aqui, tá? Eu vou passar para vocês. Tem um exemplo de uma questão aqui. Tem um exemplo aqui. Como seria elaborada a questão? Cara, é das mais diversas formas que você pode imaginar. Pode ser. Assim, ele pode dar exemplo, acho que um dos exemplos, melhores exemplos que eu posso achar sobre isso é, sabe quando você tem um rio, certo? Você tem um rio, e aí um barco ele tem que fazer uma trajetória assim, entende? Um barco tem que fazer uma trajetória assim. Ele pode muito bem relacionar dois barcos que vão fazer trajetórias semelhantes. Para você comparar qual é a diferença entre um barco fazer uma trajetória nesse sentido e um barco fazer uma trajetória assim, contra a corrente, por exemplo. Entende? Tem vários exemplos sobre isso, certo? Aí você calcula que esses triângulos são semelhantes. Ele pode pedir isso. Certo? E o Enem gosta desse tipo de coisa com água, né? No ano passado caiu aquela lá de vetores sobre o nadador, né? Dava voltinhas, tal, de vetores. Pois é. Esse aqui pode cair, cara. Assim, existem realmente infinitas formas de ele cobrar isso. Infinitas formas de ele cobrar isso. Tipo, ele pode trazer isso através da física. A semelhança de triângulos, ele é extremamente útil. Assim, extremamente mesmo, mesmo. Muito, muito, muito na física. Muito, muito, muito mesmo. Sim, muito, muito mesmo. Principalmente quando você vai lidar com vetores. Tem a clássica do prédio, né? O poste. Quem é que nunca viu o poste, né? O poste tem luz, um homem bem aqui. Não é não? A sombra projetada do homem está aqui distância. Entendeu? Tem a do poste. Tem a da escada, né? Uma escada está apoiada num prédio. Uma escada está apoiada num prédio. A sombra do prédio está bem aqui. É uma distância tanto, X. Quanto é que é a base da escada? Quanto é que é a altura da escada, entendeu? Tem 1 milhão de... É sério, tem 1 milhão de aplicações. 1 milhão. Tem aplicação de semelhança com pêndulos, tem aplicação de semelhança com movimento circular, tem aplicação de pêndulo ou de semelhança com soma de vetores, decomposição, com 1 milhão, acreditem, 1 milhão de coisas, muitas coisas mesmo. Decomposição de força, exato, eu ia falar isso, da rampa. Você tem um bloco numa rampa que você desce para cá, aí você tem um triângulo de forças. Esse ângulo alfa aqui, ele é o mesmo ângulo alfa aqui, né? Ele é o mesmo ângulo alfa aqui. Por quê? Porque são semelhantes, entendeu? Existe um vínculo aí. Muito, acredite, isso aqui é muita coisa. Assim, é fundamental isso aqui. Fundamental, fundamental, fundamental. Você não tem que ser um mestre das semelhanças, mas você tem que saber o que é, como operar e tal. Certo? Ele pode cobrar isso tanto de forma direta como indireta. Se você não souber decompor uma força porque você não consegue achar dois triângulos semelhantes, é ruim, entendeu? Você não sai, você não consegue resolver a questão. Mas voltando, né? Voltando por exemplo. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Correto. Tá corretíssimo isso aí. Não tem como dizer que está errado. Os dois triângulos são semelhantes. Como é que eu vou achar? Como é que eu vou achar a minha razão de semelhança? Como é que eu vou achar os meus valores y e x? Vamos fazer o que é que a semelhança ela estabelece. Uma vez estabelecida a semelhança, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Olhem para esses ângulos aqui, ó. Interpretem os ângulos como se fossem olhos, certo? Olhos. Olhos. Certo? Imagine como se fossem olhos. Por quê?
Porque quando você for estabelecer, principalmente numa figura assim, essa figura aqui ela ainda está um pouco mais tranquila. Mas quando você for estabelecer quando você for tentar encontrar a sua razão de semelhança e você for escrever essa razão, às vezes você pode confundir os lados. Você pode fazer essa relação de lados de uma forma errada, certo? Você pode correlacionar lados errados. Eles precisam ser homólogos, eles precisam ser correspondentes. Para eu achar o meu correspondente, eu tenho que ver para qual lado o meu ângulo está olhando. O meu ângulo θ não está olhando para o meu lado 12, então eu tenho que pegar. Aqui é θ, né, também. Eu tenho que pegar para onde o meu outro ângulo θ está olhando. Certo? Então, esse meu ângulo θ, ele está olhando para o meu lado y, esse aqui está olhando para o meu lado 12. Beleza, então agora eu achei. O que é que vai mudar aqui? Eu escolho se eu coloco y sobre 12 ou 12 sobre y. É isso que eu quero saber, entendeu? Essa é a minha diferença. Eu vou colocar 12 sobre y, porque eu gosto de pegar o triângulo maior e colocar no menor, certo? Ou seja, vamos começar. 12 sobre y é igual ao quê? Agora eu vou olhar para o meu ângulo alfa. O meu ângulo alfa, ele está olhando para o 9. Esse meu ângulo alfa aqui, ele está olhando para quem? Para o x. Ele é igual a 9 sobre x. Certo? O meu ângulo beta, ele está olhando para o 4, para o lado igual a 4. Esse meu ângulo beta está olhando para o meu lado igual a 6. Meu lado igual a 6. Então, isso, desculpa, tá aí. Estou com um gripe meio chato. Ou seja, o meu lado 6 sobre o meu lado 4. O que é que eu posso fazer? Tá vendo que eu tenho duas igualdades simultâneas? Tá vendo que eu tenho duas igualdades simultâneas? Então, isso aqui me diz o quê? Que 9 sobre x é igual a 6 sobre 4. E que 12 sobre y também 6 sobre 4. Essa é a minha razão. Essa é a minha razão. Ah, tu fez uma e depois a outra? Essa que separou igual essa aqui foi que eu fiz agora? Esses dois casos? Pois é, entendeu? Pois é. Dá certo também, não tem problema nenhum. Certo? Ah, o que a gente vai fazer agora? Meio pelos extremos, né? Meio pelos extremos. 6x é igual a 36. X igual a 6. Aqui, 6y é igual a 48. Y igual a 8. Achamos, não é? Simples. Simples, correto? Tudo bem até aqui? Parece simples, né? Tudo bem. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar aqui questões de treinamento, tá? Vou passar aqui questões para vocês exercitarem. Vamos começar. Alguém tem alguma dúvida? Qualquer dúvida é válida, certo? Qualquer dúvida. Nenhum? Nenhum. Ju, você ia escrever alguma coisa, né? Não sei se você ainda tá aí. Você ia escrever alguma coisa, eu tinha visto aqui. Tá, então tá de boa. Maravilha. Enquanto eu vou escrevendo aqui, vocês vão mandando mensagem, tá? Podem ficar à vontade. Eu chamo de que eu. Tinha ficado em dúvida, mas depois entendi. Ah, que ótimo. Tudo bem. 15, x, 6, 8.
Em todas as questões, tá? Aqui é para determinar. Determine razão, semelhança e o valor de x. Certo? Deixa eu melhorar essa letra aqui. Determine a razão de semelhança e o valor de x. Tudo certo? Tem? X dá 20, e aí? Todos tentaram aí? Posso continuar? Posso fazer essa ou vocês querem tentar mais um pouco? Vou esperar, tá? Enquanto isso, eu vou escrever na próxima, beleza? Enquanto isso, eu vou expressando. É, isso, vou fazendo aí. Não existe resposta errada, tá? O errado é não responder. Quando vocês terminarem a um, tentem a 2, tá? Aí a gente corrige as duas em sequência.
E aí, gente? E aí? A... O segundo deu 7. Maravilha, maravilha. Todos aí, todos antenadíssimos, né? Vamos lá. Posso começar então? Posso fazer? Posso prosseguir? Show. Vamos lá, hein? Bizu. Vamos lá, olha só. Vamos marcar os ângulos, né? Vamos marcar os ângulos. Esse ângulo aqui é de 90, esse ângulo aqui é de 90, certo? Ó, né? Tava meio que subentendido, mas é 90, certo? Eles são semelhantes. Esse meu ângulo aqui, ele é alfa. Eu não sei quanto é que ele é, vou chamar ele de alfa, certo? Vou chamar ele de alfa. Eu sei que esse meu ângulo alfa, ele tá olhando para os meus lados 6 e o meu lado 8, né? Os meus lados 6 e 8. E eu sei que os ângulos de 90 estão olhando para o lado 15 e para o lado 15 mais x. Correto? Esse lado grandão aqui, ele vale 15 mais x. Certo? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai estabelecer aqui? 6, eu vou começar falando aqui, tá? Eu vou pegar o grande sobre o pequeno. Então, 8 sobre 6 ele é igual a 15 mais x sobre 15. Correto aí? Alguma dúvida? Todo mundo fez assim? Todos fizeram assim? Ótimo, maravilha. Maravilha. Ou seja, 15 vezes 8, isso dá 120, é? 120, né? 120 é igual a 6, que multiplica 6 vezes 15 dá 90. Mais 6x. Então, 6x é igual a 30. X igual a 5. Por isso que vai estar aqui do lado, né? X igual a 5. Não colocar soma. Pois é, entendeu? Esse lado tem que pegar o lado grandão. Sempre o grandão. Certo? Sempre o grandão. Desculpa, gente. Tudo bem, Rafa. Não, eu tô falando, não existe respostas erradas, né? Não existe respostas erradas, é isso que eu quis dizer. Não existe respostas erradas. O errado não responder. Certo? Não existe resposta errada. Vamos lá, para a questão 2 agora. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou marcar meu ângulo alfa, vou marcar o meu ângulo beta. Essa marcação, gente, ela não é... Se você consegue olhar para isso e achar extremamente intuitivo, faça sem marcar, entende? Faça sem marcar. Eu não acho intuitivo. Entendeu? Eu não acho intuitivo. Se vocês forem reparar, isso aqui é sutil, tá? Se vocês forem reparar, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, né? Esse meu triângulo aqui, ele é semelhante ao meu triângulo grandão. Vou até colocar em cores diferentes. O meu triângulo em azul, ele é semelhante ao meu triângulo vermelho, grandão. Isso implica, necessariamente, que os meus ângulos sejam iguais. Correto? Correto. Esse meu ângulo aqui, ó. Esse meu ângulo aqui eu vou chamar de A, vou chamar esse de B, vou chamar esse de C. E aqui eu vou chamar de MN, tá? MN. O meu ângulo A, ele é tanto para o meu triângulo AMN quanto para o meu triângulo ABC. O meu ângulo A, ele é incomum, tá? Ele é comum
no caso meu ângulo alfa, ele é comum aos dois triângulos. Certo? Certo. Por que isso é importante? Porque eu chamei esse meu ângulo aqui de beta. Se esse meu ângulo aqui é beta, esse ângulo é 90, esse aqui é alfa, o outro triângulo grande ele tem que ter 90, beta e alfa. Ele já tem alfa. Quanto é que vale esse ângulo aqui? Bem aqui. O 90 já está aqui. O alfa ele já é em comum. Esse meu B tem que ser igual a beta. Certo? Mais uma vez, você não tem que fazer isso. Certo? Você está achando isso. Você acha que isso é complicado demais? Não precisa fazer. Eu faço porque me ajuda a visualizar a semelhança, certo? Para onde os meus ângulos eles estão olhando. Certo? Vou pintar eles aqui de uma coisa diferente para vocês conseguirem ver. Beleza? Explico, com certeza. Explico. Aqui, tá vendo esses meus dois triângulos aqui, João? Tá vendo o meu triângulo? Eu vou botar ele aqui de... Vou pegar outra cor. Vou pegar o verde. Tá vendo esse meu triângulo aqui, ó? Que eu vou botar de verde? Esse meu triângulo aqui verde. Esse meu triângulo verde, ele é semelhante a esse meu triângulo aqui, ó. Eu vou colocar... Vou pegar outra cor. Sei lá. Aqui. Não, essa cor ficou muito clara. Laranja, pode ser. Esse meu triângulo laranja. Imagina o triângulo laranja aqui como sendo esse grandão aqui. Eu vou fazer uma sobreposição aqui rapidinho. Esse aqui é o meu triângulo laranja, tá? Beleza? O meu triângulo laranja com o meu triângulo verde tem semelhança. Eles são semelhantes. Ponto. Ponto final. Existe semelhança. Quais são os critérios para semelhança? É que o meu ângulo A, que eu chamo, opa, o meu ângulo A, ele tem que ser igual que o meu outro ângulo A. Só que esse ângulo A, esse ponto A bem aqui, você percebe que ele é comum, ele é um vértice comum dos dois triângulos, tanto do triângulo verde quanto do triângulo laranja. Como assim, Guilherme, vértice comum? Ele tanto faz parte de um ângulo do meu triângulo AMN, que é o meu triângulo verde, quanto do meu triângulo ABC, que é o triângulo laranja. Então, ele, por si só, já funciona para os dois triângulos. Beleza, maravilha. Então, eu já tenho uma coisa, que é esses meus dois ângulos são iguais nos dois triângulos. Ele já serve para os dois. O meu ângulo que eu chamei de beta, que ele está chamando aqui de beta, ele tem que estar, ele deve estar no meu triângulo laranja. Eu chamei ele de beta simplesmente por uma questão de notação, tá? Para a gente conseguir identificar como é que esses triângulos eles estão semelhantes entre si, quais são os lados que eu vou relacionar, só para a gente conseguir identificar isso melhor. Então, eu chamei de beta esse meu ângulo aqui, o ângulo do ponto N. Eu chamei ele de beta. Eu sei que para que esse meu triângulo verde ele seja semelhante ao meu triângulo laranja, esse meu triângulo laranja tem que ter exatamente os mesmos ângulos, certo? Os mesmos ângulos. O meu triângulo verde, ele tem os ângulos, certo? No triângulo verde, em ABC, em triângulo ABC, os ângulos são alfa, beta e 90 graus, né? Bem aqui é 90 graus. No meu triângulo, ou em ABC não, desculpa, em AMN, AMN. Em triângulo ABC, ou no, né, sei lá, no ABC, no triângulo ABC, os meus ângulos são quem? A princípio, eu tinha quem? A alfa, porque servia para os dois, e o 90, que já estava estabelecido aqui. Alfa e 90. O que é que significa? Significa que esse meu ângulo bem aqui, que ele estava escondido, que eu não tinha dado nome a ele, deveria ser beta, por conta da semelhança. Conseguiu entender?
Ficou mais claro agora? Esse meu ângulo tem que ser beta porque ele tem que ser exatamente os mesmos ângulos do ângulo do meu triângulo verde. Tá? Como assim não é beta? Não entendi. Não entendi. É beta? Não, ele é beta. Eu tô explicando por que é beta. Eu estou explicando por que é beta, tá? É beta. Eu só tô explicando por que é. Porque a Ju não tinha entendido. Tá? É beta. Os dois são beta. Não, não. É isso que eu tô falando. Você pode separar os triângulos. Você pode separar os triângulos, mas para você não mexer na figura, às vezes a gente não tem tanto espaço na prova, eu prefiro marcar esses ângulos, certo? Eu prefiro marcar os ângulos. Vai ajudar, acredite. Vai ajudar bastante depois. Eu prefiro ajudar assim, fazer assim. Eu marco e separo. Pode ser uma boa também, certo? Pode ser uma boa. O separar é sempre bom, mas às vezes a gente não tem espaço na prova quando vai fazer. Tô falando situação de prova, tá? Falando situação de prova. Se você quer separar a princípio para poder ver, não tem problema. Mas marca primeiro e depois separa, para você não se perder, entendeu? Porque agora a gente sabe como é que os ângulos se correlacionam aos lados. Beleza, vamos fazer agora a nossa razão. O meu ângulo beta do triângulo laranja, ele está olhando para quem? Ele está olhando para o lado 10 mais um valorzinho que x, certo? X não, desculpa. Ele está olhando para o lado 10 é o que eu vou chamar de y. O que eu vou chamar de y. Então, ele está olhando para o lado 10 mais y. O meu outro ângulo beta, ele está olhando para o meu lado 8. Então, vou colocar aqui 8. Isso tem que ser igual a quê? Os meus ângulos alfa, eles olham para quem? O meu ângulo alfa do triângulo verde olha para o lado 6. O alfa do triângulo laranja olha para o lado 9. Então, 9 sobre 6. Certo? Perfeito até aqui? Deixa eu só apagar aqui. Então, 9 sobre 6. Beleza. Por fim, o meu ângulo de 90, ele olha para o lado 10 no triângulo verde, e o meu ângulo de 90, ele olha para o lado 8 mais x no triângulo laranja. No triângulo laranja. Certinho? Beleza? Mais x. Sobre 10. A gente já descobriu a nossa razão de semelhança. A gente já descobriu a nossa razão de semelhança. A nossa razão de semelhança é essa aqui, ó. 9 sobre 6. O que a gente vai fazer? Eu vou de quebra achar esse y, tá? Esse y eu coloquei agora. A gente só queria achar o x. Eu de quebra vou achar esse y, certo? Primeiro, eu vou resolver o que a questão pede. Ou seja, 8 mais x sobre 10 é 9 sobre 6. Isso implica dizer que 90 é igual a 48 mais 6x. Vou passar esse 48 subtraindo, vai ficar 52. É igual a 6x. Pera, 42, né? Desculpa. Igual a 6x. X igual a 7. Beleza? Para achar o y, aqui eu vou colocar primeiro, tá? Que a questão está querendo pedir. Para achar o y, 10 mais y sobre 8 sobre 8 é igual a, desculpa, 9 sobre 6. Certo? 7 aí, acertou. Aqui vale 72. É igual a 60 mais 6y. Ou seja,
12 é igual a 6y é igual a 2. Beleza, gente? Beleza? Todo mundo aí de boa nisso? Todos de boa. Entendido, maravilha. Show. Show, perfeito. Vamos lá. Próxima questão. Posso continuar com os exemplos? A gente vai fazer. A partir daqui a gente é só exemplo, tá? A partir daqui vai ser só exemplo, exemplo, exemplo. Muitos, muitos exemplos. Vamos lá. Essa foi a 2. Próxima vai ser a 3. Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida mesmo. Todos estão realmente craques. Craques, craques, craques. Vou passar essa questão aqui para vocês tentarem, vai. Deixa eu fazer essa reta um pouco mais deitada. Não quero fazer. Como é que eu vou fazer isso? Craque é muito forte. É assim, né? Coisa boa, peraí. Assim. Ok. A parte mais difícil da questão é o desenho. Pronto. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Certo. Aqui vale 10. Aqui 12,5. 15. 6. X. Esses triângulos, eles são semelhantes, tá? Eu estou dizendo para vocês. Eu vou chamar aqui esse triângulo de A, B, mais ponto aqui de O. Esse ponto de C e D. Então, meu Deus. Ah, tá. O triângulo de ABO, ele é semelhante ao triângulo CDO. Eu estou dizendo isso para vocês, tá? Ache. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês, tá? Tentarem. 5 minutinhos para vocês. Tá? No OD, tem para achar o Y também? Dá. Dá para achar. Sim. Mas vamos fazer primeiro. Posso. Peraí, assim? Sim? Pronto? Ah, tá. Tem como achar também o Y, mas assim, não. Vamos focar primeiro no X, tá? Vamos focar primeiro no X. Tem acho que tem duas formas legais de fazer isso. Não, uma fórmula é bem legal de fazer.
Tem duas formas legais de fazer isso. Acabei de pensar em outras. Tem duas formas legais de fazer isso. E aí, como é que estão? E se não tem ângulo. Se não tem ângulo de 90 indicado, não tem como fazer por semelhança? Então, a semelhança, ela não é só com triângulo retângulo, tá? Ela não é só com triângulo retângulo, certo? O, o único, os critérios para ser semelhante, para que haja semelhança, é que os ângulos sejam iguais, certo? E haja uma razão de semelhança. E esses são os critérios, certo? Esses são os critérios. Vamos resolver aqui. Vamos resolver. Eu não sei quanto é que dá, sinceramente, tá? Eu não fiz ainda essa questão. Então eu não sei quanto é que dá. Posso tentar com vocês agora? Posso? Beleza, bora lá. Ó, tem duas formas da gente ver isso aqui, tá, gente? Vamos lá. Eu vou fazer primeiro a forma como eu mostrei, que não é tão criativo assim, certo? Tem uma forma bem legal de a gente fazer isso. A primeira forma que eu mostrei é chamar esses ângulos aqui, certo? Vamos dar nome aos bois. Esse ângulo aqui, em laranja, eu vou chamar de alfa. Peraí, deixa eu trocar para o verde e para o azul para o vermelho. Esse meu aqui eu vou chamar de alfa. Esse meu outro aqui eu vou chamar de beta. Alfa. São alternos internos. Perfeito, Ligia, perfeito. Podia usar o Z? Não entendi o Z. Não entendi o Z. Tipo, alternos internos? Essa é a pergunta? O Z é tipo pra formar que eles são alternos internos? Sim, sim, muita criatividade. Tá vendo que esses ângulos, tá vendo? Detalhe, essas retas aqui, ó, né, é meio óbvio, né, gente? Mas esse aqui é paralelo. Essas retas aqui elas são paralelas. Paralelas. Então, esse meu ângulo aqui, esses meus ângulos, que eu estou marcando aqui, que eu vou marcar de vermelho, esse meu ângulo aqui, ele é alterno interno com o meu ângulo alfa. Guilherme, como é que eu vou saber disso? Como é que
caralho eu vou saber disso aqui? Esse é um palavrão. Ora, você tá vendo aqui duas retas paralelas, né? Você tá vendo que tem um ângulo ali que tá cortando. Pô, tá, tá, tá com cara, né, de retas de alternos internos. De alternos internos. Da mesma forma como esse ângulo aqui também é beta. Ou seja, aqui é beta, aqui é alfa. Beleza? Beleza? Todo mundo entendeu a explicação? Ninguém falou, mas eu vou falar, certo? Esse meu ângulo aqui, que é o ponto O, tá? Vou botar ele aqui. Esse meu ângulo aqui, que eu vou botar de preto, ele é igual a esse ângulo aqui. Por que, que esses ângulos são iguais, gente? Por que, que esses ângulos são iguais? Que eu marquei de preto. Hein? Por que, que os ângulos aí que eu marquei de preto eles são iguais? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Por que esses dois ângulos aí são θ? Opostos pelo vértice, exato. Opostos pelo vértice. Certo? São opostos pelo vértice. São OPV. Agora a gente já tem os nossos ângulos, né? Nós já temos os nossos ângulos. Vamos fazer. Eu vou fazer como eu sempre faço, pegando do triângulo grande para o triângulo pequeno. Certo? Como é que faz? 10. O meu ângulo θ, ele está olhando para o 10, então 10 sobre x é igual a. Opa, desculpa. Eu já botei 10 sobre x, né? O meu ângulo θ olha para o 10 e depois olha para o x. Então 10 sobre x. Fiz direto. 10 sobre x. O meu ângulo beta, ele está olhando aqui. Eu vou chamar isso aqui de y, tá? Que nem a. Acho que foi a Rebeca que falou. O beta está olhando para o y. Então o y, da mesma forma que esse beta grandão, ele olha para o 12,5, tá? Então 12,5 olha para y. E o meu ângulo alfa, no triângulo grande, no meu triângulo ABO, ele está olhando para o 15. No meu triângulo CDO, ele olha para o 6. Então 15 e 6. Achamos a nossa razão de semelhança. Nós achamos nossa razão de semelhança. Certo? Achamos nossa razão de semelhança. 15 sobre 6. Nossa, meu Deus. Obrigado. 12,y. Boa, valeu. Obrigado. Muito atento. Agora a gente faz, né, gente? Vamos fazer primeiro que a questão que é 10 sobre x é 15 sobre 6. Ou seja, 60 é igual a 15x, x igual a 4. Para a gente achar o y, né? 12,5 sobre y, ele é igual a 15 sobre 6. Aí 12,5 vezes 6 é a mesma coisa que 25 vezes 3, que dá 75. Isso é igual a 15. 75 sobre 15 é a mesma coisa. 5. 5, né? Y é igual a 5. Desculpa. Y é igual a 5. Achamos. Essa aqui é a maneira como eu vim mostrando para vocês. Nós não precisamos escrever nada diferente, nós não precisamos mudar a figura, nem nada do tipo. Não precisamos. Certo? Por que nós não precisamos? Porque a gente só marca os ângulos e tenta achar alguma coisa ali. Certo? E faz a partir da marcação dos ângulos, para a gente não se perder. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida nessa questão? Maravilha.
Tem certeza? Tem certeza? Sim. Tranquilo, né? Vamos lá, então, né? Vamos para a maneira criativa, né? Vamos para a forma criativa. Vamos para a forma criativa que a gente faz. Certo? Como é que é a forma criativa? Você que gosta de mexer em figuras, né? Lindinha, enfim, begas, etc. Ó, vamos traçar paralelas, certo? Não estão muito paralelas, mas vamos traçar as paralelas. E aí, vou traçar de novo, fazer a mesma figura de novo, tá? Mesma figura aqui de novo. Mesma figura aqui de novo. Olhem só o que eu vou fazer, tá? Olha o que a gente vai fazer. Eu vou traçar uma pontilhada aqui. Eu vou traçar essa pontilhada aqui. Também é paralela, tá? Essa é paralela a essa, que é paralela a essa. Eu vou chamar essa reta de reta suporte, assim dizer. É o reta suporte. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu triângulo aqui, ó. Tá vendo esse meu triângulo aqui? Eu vou jogar esse triângulo para cima. Eu vou dar uma volta nele, ó. Como se eu fosse dobrar igual um papel, certo? Eu vou dobrar isso. Vai até assim. Vou dobrar isso. Esse meu triângulo, ele vai vir para cá, ó. Eu vou botar ele de vermelho. Esse meu triângulo aqui, ele vai vir para cá. Certo? Certinho? Ok? Ok. Esse meu ângulo aqui, ó, vocês percebem que esse ângulo que estava aqui, ele veio para cá para cima, bem para cá. Esse meu ângulo que estava bem aqui, ele veio para cá para cima, bem aqui. Show. Se eu chamar esse meu ângulo aqui de alfa, no caso que a gente colocado na questão, esse aqui era o meu ângulo beta, esse aqui era o meu ângulo alfa, bem para cá vai ser o meu ângulo alfa, certo? Bem para cá vai ser o meu ângulo alfa. Bem para cá vai ser o meu ângulo beta, certo? Bem aqui vai ser o meu ângulo alfa. Bem aqui vai ser o meu ângulo beta, certo? Guilherme, isso que vai me ajudar, vai, no final das contas, vai servir da mesma coisa. Vai servir da mesma coisa. Mas agora, ao invés de você olhar os triângulos tão longe um do outro, ao invés de você olhar os triângulos tão longe um do outro, você consegue ter eles aqui um pouco mais evidentes. Apesar de que ter feito essa inversão ainda faz os ângulos eles não serem tão diretamente relacionados, né? Não faz eles serem tão relacionados, mas funciona, certo? Mas funciona, correto? Tudo bem? No final vai dar a mesma coisa. Inclusive, quando eu paro para pensar sobre isso, em ter feito isso, é a mesma paralela, a mesma diagonal. Esse ângulo aqui, na verdade, não é beta. Esse ângulo aqui é beta. Ajuda sim. Ter feito isso ajuda sim. Esse ângulo é beta, esse ângulo é alfa. O motivo disso, gente, é porque esses ângulos aqui, ó, essa minha reta aqui, da base, ela é a mesma aqui, ó. E ela é cortada pela mesma transversal. Exato, Ninja, exato. Então esse meu ângulo aqui, ele tem que ser o mesmo. Então eu não só joguei para cima, eu não só joguei ele para cima, eu meio que torci ele assim, certo? Eu fiz uma porção dele. Essa, assim, mais uma vez, essa não é a forma prática, tá? Essa é a forma criativa de fazer. Você quer perder tempo fazendo isso? Faz, entendeu? É legal. É legal. É bom para caso você queira estudar mais coisas, né?
tentar ver de um jeito diferente. Mas funciona. Então, esse meu lado aqui, ó, ele vem pra cá. Esse meu lado aqui, ele vem pra cá. Esse meu lado aqui, pra cá. Aí fica mais legal, né? Aí ajuda mesmo. Porque agora os alfas, eles olham pro mesmo lado. Os betas olham todos pro mesmo lado. Por que que inverte? Porque, bem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo essas retas paralelas? Tá vendo essas duas retas paralelas? Se eu traçar essa reta aqui, ó. Se eu traçar essa reta aqui. Tá vendo que esse ângulo que ele forma é igual a esse ângulo que ele forma? Bem aqui. Não é? Ou seja, quando eu joguei a base do triângulo para cima, os meus ângulos inverteram porque esse meu ângulo que ele forma aqui em cima é o mesmo que ele forma aqui embaixo. Esse meu ângulo aqui é o mesmo para cá. Então ele inverteu. Ou seja, me ajudou, entendeu? Porque agora a imagem ficou mais limpa. O que é que eu poderia ter feito também, tá? Aí, essa aqui é o último exemplo para a gente finalizar. O que é que eu poderia ter feito aqui também? Pega essas duas retas, pega a imagem, tá? Opa, ficou ruim. Pega a imagem, posso fazer assim, né? Pega a imagem e joga o meu triângulo grande para baixo. Você pode fazer isso. Vai acontecer a mesma coisa, tá? Muito obrigado, vai acabar já, Ju. Vai acabar. Vai acabar aqui. Vai acabar agora. Certinho, gente? Então, assim, isso aqui são formas da gente ter feito essa questão, certo? 3 formas diferentes aí de como ter resolvido essa questão, certo? Muito obrigado por ter comparecido. E aí é isso, tá, gente? É isso. Beleza? Beleza? Maravilha. E aí, alguma dúvida, gente? Show. Semelhança é mais de boa, pois é. Semelhança tranquila. A próxima aula vai ser sobre razões métricas, relações métricas no triângulo retângulo. Aí vai ser uma aula um pouquinho mais pesada, tá? Uma aula um pouquinho mais pesada. Beleza? Assim, tecnicamente nós deveríamos estar vendo isso hoje, né? Relações métricas. Mas como eu faltei semana passada, aí a gente. Próxima sexta-feira, dia 8. Sexta-feira, dia 8. Beleza. Ansiosa, isso aí. Certo? Então é isso, gente, tá? Muito obrigado por terem comparecido. Espero que tenha sido de bom proveito a vocês. Passou rápido, passou voando, né? Voando. Valeu, tá? Bom final de semana para vocês. Aproveitem, descansem, tá? Descansem, estudem.